A gente está aqui hoje tirando algumas dúvidas que as mamães estavam querendo saber sobre anestesia. A gente está com a Thaís Bastos Garcia aqui hoje, doutora Thaís. Ela é anestesista e é especialista em anestesia pela SBA e ela veio aqui tirar um pouquinho das dúvidas para vocês. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre qual tipo de anestesia pode ser usada no parto normal e na cesariana. Bom, a anestesia mais indicada hoje em dia para o parto cesariano, no caso, é a raquianestesia. É um bloqueio que a gente faz no neuroeixo e a paciente, né, a gestante, para de sentir da barriga para baixo. Essa é a mais indicada no momento por causa de alterações que ela evita que a anestesia geral tem. A gente vai falar um pouquinho de cada uma. A raquianestesia, ela permite que a gestante participe de todo o processo até a retirada do neném, né, evita a transferência de medicamentos que tem na anestesia geral, né, que a gente faz por via venosa, e esses medicamentos podem ser passados para o feto. Então, a raquianestesia, ela evita essa passagem desses medicamentos, então já é uma melhora para o feto também. E ela tem uma vantagem, né? Uma vantagem. E ela tem a vantagem também de relaxamento da musculatura, né? O bloqueio do motor, né? Da parte motora da paciente, que ajuda também na retirada do neném, né? A peridural, ela pode ser feita, ela tem um bloqueio motor menos efetivo do que a raquianestesia, mas é uma anestesia que também pode ser feita e também tem essa vantagem de não passar as medicações para o feto, né? As medicações que são feitas no neuroeixo. Já a anestesia geral, ela pode ser indicada em alguns casos, né? Tem casos específicos que ela é indicada, né? Mas quando se pode evitar, a gente evita por causa dessa transferência que eu disse de medicação para o feto, né? Pode às vezes até dar alguma dificuldade para o feto de respirar, de vitalidade, essas coisas assim. Então, é uma anestesia que pode ser feita? Pode, mas é o último caso, né? A gente tem as indicações específicas para anestesia geral. E no parto normal, na maioria das vezes a gente faz analgesia para o parto, que pode ser feito tanto com a peridural quanto com a raquianestesia. É só para aliviar a dor na hora para alívio da dor, né? Sem alterar a mecânica do parto todo, né? Para poder não prejudicar ela também no movimento, né? Na força da perna. Na força, isso aí. E quem tem algum tipo teve uma pergunta, quem tem algum tipo de alergia, né? Como tem alergia à anestesia, é reação, como que essas alterações? Muitas vezes as reações às medicações que são aplicadas são confundidas com alergia, né? Existe alergia à anestesia, reação anafilática? Existe, né? Porque são usadas medicações para anestesia, só que elas são raras de acontecer, né? Então tem alguns sintomas, alguns efeitos colaterais de alguns remédios que a gente usa que a paciente confunde muito com alergia. Por exemplo, tem um opioide que a gente faz na raquianestesia, que ele pode levar algum prurido, que a gente chama, uma coceira. Geralmente aqui na região perto do lábio. Tem muita gente que fala que depois que o neném ficou coçando o nariz assim toda a vida. Nariz, perto do lábio, isso pode acontecer e é efeito colateral desse remédio que a gente usa, né, que é o opioide. Não é uma alergia. A pessoa não tem alergia à raquianestesia por causa disso. É um efeito colateral, como outros efeitos que ele pode ter, por exemplo, retenção urinária, né, que também pode ser um efeito do opioide que a gente usa, tremor, que pode ter o efeito da anestesia também. As pessoas confundem muito. Calafrio, né? Calafrio também depois. Então, assim, é muito confundido isso com reação alérgica, né?
E daí a gente fala da importância de uma consulta pré-anestésica. A gente vai tirar todas essas dúvidas antes, Isso, né? Até né? perguntar se ela já fez alguma anestesia, Sim. se teve alguma reação antes. Assim, na consulta pré-anestésica, né, você vai lá no consultório do anestesista, né, e ele vai fazer todos esses questionamentos, né, se você teve alguma cirurgia anterior, né, se teve alguma coisa que te incomodou, alguma reação, né, até para tirar as dúvidas mesmo da paciente, porque isso é uma dúvida comum que a gente responde. Eu tenho alergia, né? Não, às vezes não é alergia, às vezes é só uma reação a um efeito colateral de um medicamento que foi usado e a pessoa confunde com uma alergia, entendeu? Então, assim, na consulta pré-anestésica, além de tirar as dúvidas da paciente, falar com a paciente qual é a anestesia mais indicada, né, ver sinais vitais, ver pressão, frequência, conversa sobre algumas possíveis doenças que a gestante tem. Até gestantes que têm pressão alta também, né? Tem que lembrar de falar direitinho, porque será acompanhado isso também no momento do parto. Os medicamentos que a paciente usa. Então, assim, são questões que a gente levanta na consulta pré-anestésica que ajuda a gente tanto a tirar as dúvidas da paciente, a tranquilizar as pacientes também, porque tem muitos mitos que são trazidos bem de antigamente, que fala que não pode mexer porque senão vai ficar paralisada. Então, assim, são várias dúvidas que às vezes deixam a gestante ansiosa, insegura, e isso atrapalha na hora do parto, né? Porque a calma, a tranquilidade é essencial tanto para a mãe quanto para o feto, né? Então são questões que na consulta pré-anestésica pode ser tirada qualquer dúvida, né? Ver também se tem, por exemplo, algum problema de coluna, algum desvio, lordose, escoliose, ou alguma dificuldade. Às vezes atrapalha, às vezes não. É importante colocar porque vai facilitar na hora que você já vai sabendo, né? Você já vai fazendo. Assim, uma anestesia nunca é igual ao outro, então talvez você teve alguma dificuldade em alguma vez que você fez anestesia, na outra cirurgia não tem. Entendeu? Então, assim, são questões todas que a gente vai perguntar durante a consulta pré-anestésica. Por exemplo, edema nas costas, acúmulo de gordura pode dificultar o acesso ao espaço na radioanestesia. Porque na coluna, né? Qual o direcionamento que é mais ou menos? A gente usa, no nosso padrão ali, a gente usa a coluna, né? A espinha mesmo. Né? E ali, a partir dali, a gente tem marcos que faz a gente, no nível que a gente quer da anestesia, entendeu? Então, assim, algumas pessoas são mais difíceis de ser palpadas, né, de achar o espaço mesmo. Isso é da pessoa, é variação pessoal. Né? De repente, por exemplo, na gestação você inchou bastante as costas no lugar que vai fazer a anestesia. Então, às vezes pode ser mais difícil. Né? Então, assim, também não é uma caixinha, assim, é uma caixinha de surpresa. Não é um padrão, não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Então, às vezes tem alguma infecção ali no local, tem alguma ferida que impede de você fazer naquele espaço. De repente você pode ir num espaço acima, num espaço abaixo, ou do outro lado. Então, assim, são coisas que durante a consulta pré-anestésica são importantes de serem vistas. Para tanto a gestante já ir, igual você falou, já ir mais tranquila, quanto a anestesista também já está preparado para aquele caso que é de cada paciente, né? E não necessariamente o anestesista que fez a consulta será o que vai fazer a anestesia. Mas tudo aquilo que ele anotou ali, que ele passou, o outro anestesista vai entender, vai ter acesso. Tem a folha, o cronograma todinho. Então, assim, a consulta pré-anestésica, ela é importantíssima principalmente para gestante, né? Porque acalma mesmo, a pessoa já chega mais tranquila, né? Confiante, quem que vai ser o médico, fazer tudo direitinho.
fazer com antecedência. A Thaís, que também está grávida, que já fez a consulta dela, falta um mês para ela poder ganhar e ela já fez a consulta dela. Então, né, já fica preparado, já deixou tudo certinho com o médico. Então, daí essa importância da consulta pré-anestésica. E aí, agora, pra gente falar um pouquinho sobre o jejum. Quanto tempo que a grávida precisa de estar de jejum para anestesia? Como que funciona esse tempo aí? Então, o tempo de jejum, ele é padrão. Normalmente, são 8 horas de jejum para sólido, né? Então, você precisa de ter 8 horas de jejum. É importante isso. Para segurança própria da paciente, entendeu? Esse jejum evita... Esse jejum é importante para quê? Então, ele evita que durante o anestesia, durante a cirurgia, se há algum momento de regurgitação, né, de vômito, que isso pode ocorrer também, isso é uma variação normal, né? Normal, alguns pacientes vão ter mais, né, tem mais sensibilidade, outros vão ter menos, né? Então, assim, não tem como a gente falar quem vai ter, quem não vai ter, né? E o jejum, ele ajuda no caso de evitar a broncoaspiração. Que é no caso dela vomitar, engasgar e ter que aspirar. Vomitar e depois respirar aquele conteúdo. E aquele conteúdo cheio de ácido, se ele vai para o pulmão, ele pode causar algum problema, né? Uma pneumonite, né? Que a gente chama pneumonite química. Então, assim, é para segurança da paciente. Né? Não só na cesariana, em todas as cirurgias é importante o jejum. Né? Então é no mínimo aí 8 horas de jejum para sólido. Tá, e aí então daí a importância, gente. Não, a gestante não vai cair, né? Não vai baixar a glicose, não vai passar mal, né? Ela vai comer. E tem recursos também, né? Se a gestante chega e se sente mal por causa disso, a gente pode fazer venoso, tem glicose que pode fazer quando chegar no hospital. Venosa, então assim, isso também vai variar de pessoas, mas não vai causar nenhum problema pro feto ou pra mãe ficar 8 horas de jejum, até porque quando você dorme, você não come, né? Então assim, já é o tempo teoricamente você estaria em jejum, né? Então assim, não vai ter nenhum problema por causa disso. E isso vai proteger a paciente na hora da cirurgia, entendeu? E a Elis Regina perguntou se a analgesia feita em parto normal também é na coluna. Também é na coluna. É no mesmo lugar. A peridural é em um determinado espaço e a raquianestesia é em outro espaço. Mas são todas na coluna. Pode ser no parto normal, ela pode ser, você estava comentando aqui antes com a gente, pode ser aplicado numa dose menor, né? E aí as doses vão ser diferentes para cada tipo de parto também. Né? Tanto para cada tipo de parto quanto para cada tipo de paciente, porque cada um tem uma tolerância. Né? Então a gente tem que a gente chama de tateando e vendo como é que a paciente vai reagir. Mas pode ficar tranquilos, meninas. A calma de vocês é super importante para esse momento. E depois que o neném nasceu, quanto tempo que ela pode voltar a comer? Para anestesia, isso tem algum problema ainda? Ou para... Como que funciona isso? No caso, a gente tem que ver também que, igual eu falei, tem aquela variação de indivíduos. Tem algumas pessoas que elas sentem mais náusea e vômito, né? Então, assim, nessas pessoas, teoricamente, a gente poderia segurar mais um pouquinho justamente por causa do pós-operatório. Não por causa da anestesia, mas por causa de você fazer força na hora de vomitar e aí atrapalhar os pontos, né? Esse tipo de coisa. Então, geralmente, a gente pede pelo menos 2 horas depois da anestesia, entendeu? Aí o obstetra varia também de acordo com o obstetra, né? O obstetra, tem alguns obstetras que deixam mais tempo, 6 horas. Depois, né? Depois. Eu lembro que na minha deixou, o que eu mais falei no horário da cirurgia foi quanto tempo que depois eu vou voltar a comer, porque eu já tava de jejum, então eu queria saber quanto tempo depois. Eu falei com ela, falei, se você sair daqui, você deixa pelo menos que eu possa tomar alguma coisa.
Mas eu não senti nada, não senti fome, era só aquela ansiedade de saber que você vai ficar aquele tempo sem comer, né? E o ideal são refeições leves, né? Porque até por causa do jejum que a paciente fica, né? Então você vai introduzindo devagar a alimentação, refeições leves branda. E comendo, às vezes até mais irregular, mas só que pouca quantidade. Menos, né? Pra poder até para ver a reação mesmo da paciente, como é que vai ser, entendeu? Então, ir se alimentando aos poucos no primeiro dia, né? Devido ao jejum que você ficou mais tempo. Tem outra pergunta? A Alcilene Souza perguntou: estou fazendo 39 semanas hoje. Tive um sangramento e estou sentindo as cólicas, mas eu quero tentar ter normal. O que significa esse sangramento? É sinal de trabalho de parto? Olha, pode ser. O ideal é que você consulte o seu obstetra, né? Talvez você esteja em trabalho de parto ou talvez seja um sangramento normal, porque o colo do útero, ele vai se dilatando quando vai chegando perto da hora de ganhar e às vezes pode ter algum sangramento. Mas o ideal seria que você consultasse o seu obstetra para ele avaliar você de uma forma mais específica, né? Porque às vezes tem mulheres que às vezes têm antes, né, do tempo, né, antes de completar aí as 39, 40 semanas, então é importante aí ela ir no médico, né? O ideal é o obstetra avaliar, né? Tá olhando isso aí direitinho, né, que já tá muito pertinho. Já tá na hora. E aí a gente tem aqui outra dúvida, né, que é quanto tempo a anestesia dura? Uma média de quanto tempo aí depois que ela ainda vai durar? A anestesia, nós vamos falar da mais comum que a gente usa, né? Vamos falar da raquianestesia, para cesariana no caso. A duração dela varia entre 3 e 5 horas. Depende de dose que a gente usou durante o bloqueio, depende de variação individual, porque isso ocorre, né? De cada paciente ser diferente, então geralmente entre 3 e 5 horas. Já contando o momento que começou a cirurgia ou não depois? A partir do momento que já começou. da cirurgia. Então a cirurgia dura mais ou menos, né? Não passa de uma hora, né? Então ela ainda tem umas 3, 4 horas ainda que ainda pode estar. E os movimentos vão sendo recuperados de forma devagar, né? Eles vão sendo de acordo com a sensibilidade de cada um também, vai né? Vai voltando em etapas, vamos dizer assim. Ela não acaba de uma hora para outra. Às vezes uma perna vai voltando, né? Porque no caso da raque ela vai estar da cintura para baixo. Ela vai, da perna para baixo. A raque ela se instala do pé para cima e ela sai, vamos dizer assim, da barriga para baixo. Então você vai ganhando os movimentos de acordo com que ela vai voltando, com que ela vai sendo absorvida, né? que vai sendo absorvido o remédio, a medicação que a gente usou. Né? Então assim, às vezes você tá lá mexendo a perna, mas você não tem força para levantar ela. Isso aconteceu comigo também. Você sente, mas você ainda não tem força para mexer. Você sente tocando às vezes, mas não tem a força muscular adequada, né? Você às vezes até consegue levantar, mas quando você tenta firmar, a musculatura não consegue. Então assim, você vai ganhando esses movimentos de acordo com o tempo. Né? Varia de pessoa para pessoa. Tem algumas perguntas aqui. A Andréia Santos falou: tenho 2 filhos, os 2 partos foram cesárea. Porém, do meu filho passei muito mal. No segundo parto da minha filha fiquei com muito medo e não passei mal. A Franciele Fernanda perguntou: quanto tempo depois do pós-parto a cesárea está totalmente fechada? Essa questão é muito, muito relativa, né? Alguns dizem 6 meses, né? Para questão de cicatrização de tecido interno, né? Porque a pele, ela com 15 dias, ela já tá cicatrizada, né? Mas uns dizem 6 meses, outros menos. Então isso varia também de acordo. A Marcela Alves perguntou: laqueadura também é utilizado a mesma anestesia da cesariana? Sim, geralmente é a mesma anestesia, porém um tempo muito menor tempo cirúrgico muito menor, mas a anestesia é a mesma.
A Laura Lima perguntou: é verdade que no parto cesáreo, em algumas mulheres, a anestesia faz com que ocorra alguns delírios, ficar falando coisas sem nexo? Não, a raquianestesia não causa este efeito. O que pode acontecer é que depois que o neném nasce, alguns lugares e algumas pessoas preferem dormir ou preferem usar para relaxar mesmo. Alguns são muito nervosas, então preferem, vamos dizer, apagar, né? Esquecer daquilo ali. E são feitos remédios via venosa que pode causar esses efeitos. Talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Entendeu? A RAC por si só, ela pura, sem nenhum medicamento por via venosa, ela não causa alucinação. E queda de cabelo, teve uma pergunta sobre queda de cabelo, se tem alguma reação que pode acontecer isso na anestesia, né? É muito nutriente que o bebê suga na gestação toda, né? Isso daí é um mito que é incumbido, que é jogado para cima da anestesia há muito tempo, né? A queda de cabelo existe, mas ela é por falta de nutrientes. Geralmente, né? O que acontece? Tem essa necessidade maior de nutrientes que você falou do feto na gestação, e o trauma cirúrgico, ele também exige do organismo que o organismo leve o sangue, leve nutrientes, leve oxigênio para o lugar que precisa ser cicatrizado. De uma forma mais rápida, né? De uma forma mais rápida. Exigência para aquele lugar, né? E ele desvia o sangue de áreas que não são importantes. Né? Você consegue viver sem um cabelo, você consegue viver sem sua unha, né? Então, assim, são coisas que são menos importantes. Então, ele desvia o sangue para que haja cicatrização, né? E aí, esses tecidos que ficam sem, eles sofrem, mas isso volta, às vezes demora um pouco, mas volta, né? E a suplementação vitamínica pode ajudar também a diminuir a queda do cabelo. Que normalmente a ginecologista vai, né, indicar durante a gestação e também no período da amamentação, gente. Porque é muito importante, porque o aporte calórico que ela vai necessitar nesse momento bem maior, né? É bem maior, porque ela vai ter que estar suprindo aquela necessidade que o organismo vai estar produzindo leite. Então daí a necessidade também de um acompanhamento nutricional para poder estar ajustando todos esses acontecimentos. Os efeitos da anestesia, eles são pontuais. Você fez a anestesia, você tem um efeito. Acabou a anestesia, acabou o efeito. Né? Não vai ter um efeito tardio. Não, dessa maneira a gente não tem. Então, assim, a queda de cabelo acontece, mas não é por causa da anestesia. Por causa de falta de vitamina, nutrientes, por causa de trauma, do trauma cirúrgico mesmo, né? E a anestesia leva a culpa disso tudo. Outra dúvida? A Leiane Carvalho perguntou: eu já passei por 2 cesáreas, estou grávida e gostaria de ter um parto normal, porém dizem que há o risco de ruptura de útero e etc. Mas já faz 8 anos que passei pela última cesárea. É verdade que a cesárea afina o tecido do útero, por isso o risco de ruptura? Também sempre ouvi dizer que a anestesia é perigosíssima, que o quanto puder evitar, deve ser. Quanto mais cirurgias o útero sofre, ele pode ficar com a parede mais fina, né? Isso alguns obstetras dizem que dependendo do tempo e dependendo também da parede do útero, porque também varia de cada pessoa essa cicatrização, não tem necessidade de ser um parto cesariano próximo, né? Mas aí isso tinha que ser uma conversa sua com o obstetra e a indicação dele para a sua cirurgia ou não. Existe o risco de ruptura, sim, existe, por causa dessa espessura fina da parede no tecido cicatricial, mas o obstetra ele tem que te indicar, te avaliar e indicar para você qual seria a melhor maneira, né? O parto normal ou o parto cesariano. E talvez até, né, se às vezes for o mesmo médico, né, se tiver alguma coisa na ficha dela, anotado como que estava o útero, né, na última cirurgia, né? E aí também pode ajudar essa informação ao médico de agora estar avaliando, né, na escolha aí para ela.
E aí a gente tem outra pergunta aqui. Qual o momento ideal para anestesia no parto normal? A analgesia do parto, do trabalho de parto no parto normal, ela não tem um momento específico, né? Não existe esse momento, faz com tantos centímetros ou faz em tal fase. Isso varia de acordo com cada indivíduo. Né? Tem pessoas que são mais sensíveis, né, a dor, então elas têm essa necessidade maior, entendeu? Então, assim, não tem um momento certo para fazer. Tem, em cada momento, em cada fase do trabalho de parto, existe um tipo ou uma dose, né, porque da anestesia que pode ser feita, né? Que também tem essa variação individual, igual a gente falou, né? Então, assim, a fase mais precoce, você usa uma dose mais diluída, uma dose menor, para só aliviar a dor, para a paciente não perder essa necessidade de fazer a força, né? Não perder a força muscular, que é super importante pro trabalho de parto. Uma fase mais tardia é uma fase que você precisa de uma anestesia mais baixa, né? Talvez a dose pode ser maior, né? Então, assim, não existe um momento ideal e em cada paciente isso é diferente. Vai ser indicado de acordo com cada momento que está acontecendo, né? A sensibilidade individual de cada um. Não vai ter nada indicado, vai ser de acordo com a necessidade naquele momento, né? E existe, assim, as questões que podem ser, que podem acontecer, né? Pode ter um prolongamento do trabalho de parto, mas tem vários estudos mostrando que esse prolongamento não é tão... É mais ou menos de 15 minutos, né? Prolonga o trabalho de parto, então não é tão intenso. Mas existe uma variação, né? Às vezes a pessoa faz essa anestesia e essa analgesia e não consegue fazer a força, né? Não consegue evoluir mais o trabalho de parto, né? Então, assim, tem que ter uma equipe muito bem montada, né? Uma monitorização muito bem feita, tanto do feto quanto da mãe. Uma indicação muito específica, e uma indicação. Para ela não ter que sair dali e às vezes ser submetida a uma cesariana, porque... Existe a chance, né, do parto normal se converter em parto cesariano, né, mesmo por causa dessas variações que ocorrem, né. Temos uma pergunta aqui. A Esther quer saber com quanto tempo o nosso corpo volta ao peso normal depois de uma cesárea. Esther, isso daí também é uma variação de cada indivíduo. No momento do parto, se perde muito peso, tanto de líquido amniótico, peso do bebê, volume sanguíneo diminui. Geralmente, as alterações fisiológicas que acontecem na gestação, durante toda a gestação, elas retornam ao normal em aproximadamente 6 semanas. Mas isso não quer dizer que o seu peso vai voltar ao normal com 6 semanas. Até porque ela ganhou esse peso em 9 meses, né? Então, isso ela vai perdendo isso gradativamente. Gradativamente, né? Isso depende de dieta, depende de exercício físico, isso tudo. Se tá amamentando, que tá. Então, vai depender aí de cada acompanhamento. Isso aí. A Julie Medeiros perguntou: por que as pessoas têm tanto medo da cesárea? Eu estou grávida e há muitas pessoas contra eu decidir fazer meu parto cesariano. Olha, acho que a maior questão de todas as pessoas em relação ao medo das parto cesariana é o medo que as pessoas, os antigos, colocam da anestesia, né? A anestesia evoluiu muito ultimamente. Em 20 anos ela se mudou completamente. Então, coisas que aconteceu com a sua avó, com a sua mãe de repente, não são coisas que são normais de acontecer agora. E também vem, como teve essa evolução da anestesia, teve esse problema que o pessoal começou a escolher muito a cesariana, porque muitas mulheres tinham dificuldade de ter o parto normal, né? E aí, porque passava um aperto, mas antigamente não tinha recurso, né? Então, o normal é o normal, foi o que Deus fez, que é o mais natural da gente fazer, mas
cada paciente vai ser indicado da melhor maneira para cada situação, né? Às vezes para um momento de uma gravidez pode ser diferente da segunda, Sim. né? Vai Com ser certeza. Cada gestação avaliado. é diferente, cada anestesia, independente se seja para cesariana ou para outro tipo de cirurgia que você venha a ser submetido, é diferente, né? Então, assim, a gente não pode levar ao pé da letra tudo que se fala. A consulta pré-anestésica, ela adianta muito nesse quesito, porque ela tira várias dúvidas que as pessoas têm a respeito disso, né? Que os antigos falavam, né? Que se fazia antigamente na anestesia. Hoje em dia tem agulhas finíssimas que antigamente não tinha, então isso melhora muito para o paciente, né? Então são coisas que a consulta pré-anestésica adianta.